Olá, amigo. Olá, amiga. Você que é candidato a vereador ou vereadora nas eleições deste ano, fique atento, fique de olho. Tem algumas mudanças importantes nas regras para as eleições deste ano em função da pandemia. Então, você que é candidato pela primeira vez, é importante que fique ligado nessas informações. Procure a diretoria, o diretório do seu partido, procure algum amigo, algum advogado, enfim, procure a sua equipe para lhe assessorar, para que assim você possa ter toda a sua campanha e que seja vitoriosa e sem nenhum problema a ser sanado junto à Justiça Eleitoral. E tudo isso começou, essas novas regras, em função da pandemia, como eu te falei. Então, o Congresso promulgou no dia 2 de julho, agora, recente, as alterações para a realização das eleições deste ano, primeiro e segundo turno, que acontecerão, por sua vez, nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. Então, fique ligado com relação a essas datas. Por sua vez, frise bem, anote, o prazo para apresentação do pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral encerra dia 26 de setembro. Então, é bom você ficar ligado. A própria Justiça Eleitoral já divulgou o calendário eleitoral para as eleições deste ano. Então, por sua vez, é importante que você olhe todas as datas, examine direitinho, acompanhe passo a passo para evitar qualquer problema. Tanto a lei como o calendário já estão divulgados em vários meios de comunicação. Isso não vai ser problema para você que está assistindo essa informação nesse momento. Mas fique de olho, por exemplo, com relação às coligações proporcionais, que agora, na nova regra, está proibida. Porém, permanece ainda a permissão para coligação majoritária, né? Por sua vez, houve um aumento, uma ampliação do número de candidatos que cada partido poderá lançar, isso é bom, digamos assim. Houve e está em vigor a extinção das comissões provisórias, agora tem que ter o diretório municipal. A redução do tempo do domicílio eleitoral, que é importante, esse tempo houve uma redução, então tem que estar ligado a essa informação. E a criação do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, que é uma coisa super importante e você tem que estar atenado para essas informações. Número permitido de candidatos. Cada partido terá direito a lançar até 150% do número de vagas existentes na Câmara Municipal. Então é só você fazer a sua contazinha aí no teu município, quantos vereadores compõe a Casa Legislativa, e aí você tem, o partido, no caso, tem direito a lançar até 150% do número de vagas existentes lá na Câmara. Porém, para municípios de até 100 mil eleitores, poderão ser registradas candidaturas no total de até 200% do número de vagas preenchido. Então, todas essas informações, de forma mais concisa, você vai dar uma olhada bem tranquila na lei para evitar qualquer aborrecimento. Por sua vez, nós precisamos ficar atentos com relação às comissões provisórias. Não é permitido mais aquelas chamadas comissões provisórias. Agora é obrigado ter, com essa nova regra, tem que ter exatamente o diretório. Então, todos os partidos deverão lançar as candidaturas, digamos assim, nos seus diretórios municipais constituídos. Então, se tiver o diretório municipal constituído, automaticamente ela pode lançar os seus candidatos. E o diretório nada mais é do que um órgão de administração do partido, e, por sua vez, ele tem um prazo de vigência. É interessante também você ficar muito ligado com isso, principalmente quando se é candidato pela primeira vez. Domicílio eleitoral, outro fator importante. Então, o que é o domicílio eleitoral? Só lembrando aqui, todos vocês já sabem, mas só lembrando que é a região em que o cidadão deve alistar-se como eleitor, o que lhe permite gozar de direitos políticos com a candidatura a cargos eletivos. Essa região, por sua vez, ela coincide com o local de residência
ou do estabelecimento de vínculos familiares, econômicos, sociais ou políticos, no caso do cidadão que pretende se candidatar aos cargos mencionados, vereador, prefeito, né, enfim. O tempo mínimo do domicílio eleitoral foi igualado ao prazo exigido de filiação, isto é, foi reduzido para 6 meses antes do pleito. Então, é bom ficar atento a isso aí. Às vezes, a gente perde alguns pontos, digamos assim, importantes, porque não está ligado com todas essas datas. É importante o candidato estar com conhecimento dessas informações, ou pelo menos ele ter alguém para orientar. E vem, por sua vez, o chamado cláusula de barreira. E o que é cláusula de barreira? Por exemplo, o tempo de propaganda e o acesso ao fundo partidário serão limitados pelo critério de desempenho eleitoral mínimo. Por exemplo, os partidos políticos eles devem obter, no mínimo, 1,5% do total de votos válidos distribuídos em pelo menos 9 estados. Pode ser 9 ou mais estados da federação. E a legenda deve obter, no mínimo, 1% dos votos válidos em cada um dos 9 estados, ou eleger 9 deputados distribuídos, no mínimo, também em 9 estados. Então, é bom ficar ligado com relação a essa situação para que você fique mais tranquilo na sua campanha. E aí vem uma coisa importante que todos nós, brasileiros, pensamos, e aí, como é que é? Para se candidatar, não tem que ter uma questão financeira nisso? Então, para isso, legalmente tem chamado financiamento de campanha, que, por exemplo, pode ser através de doações de pessoas físicas, e aí vai ter um limite, né, de 10% do rendimento bruto, né, você vai dar uma olhadinha em tudo isso aí. Né? Então, os candidatos às eleições deste ano, eles concorrem, por exemplo, da mesma forma que concorreram em 2018, ou seja, terão direito, melhor dizendo, a esse financiamento da mesma forma que tiveram em 2018. Né? Então, há um fundo especial para isso, chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Né? Então, esse orçamento está distribuído lá no Orçamento Geral da União e ele será disponibilizado ao TSE, geralmente e obrigatoriamente, melhor dizendo, até o primeiro dia útil do mês de junho. Né? Então, para obter esse fundo pelos partidos, só será autorizado se dispuser de diretórios municipais constituídos. Lembrem-se que já não pode-se mais ter aquela comissão provisória, ou seja, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter o diretório municipal totalmente regularizado junto à Justiça Eleitoral. E o fundo partidário poderá também ser direcionado para pagamento de serviços, por exemplo, de consultoria contábil e advocatícia. Aí é que você, como candidato, deve conversar com o seu partido para tratar desse assunto, porque você vai precisar de assessoria jurídica para lhe orientar durante todo esse pleito. Até porque, no final de tudo isso, você deve prestar contas à Justiça Eleitoral, sob pena de não ter a sua diplomação legal e ter problemas seríssimos. Né? Então, vem a divulgação dos resultados, ou seja, com a nova regra, todos os resultados serão divulgados. Serão apresentadas as porcentagens de votação também dos candidatos com registros, por exemplo, indeferidos ou cassados, e que estejam também em caráter subjúdice ou definitivo. Então, toda a divulgação, ou seja, todos os resultados, serão amplamente divulgados pela Justiça Eleitoral. E aí também, em todo esse contexto, aí você tem que ver o que é chamada janela partidária. Né? Então, será possível que vereadores em exercício troquem sua filiação partidária sem perda do mandato por infidelidade partidária. Então, uma coisa interessante isso aí, fique muito atento. Quem já está em exercício, por exemplo, ele pode trocar, né, essa sua filiação sem ter nenhum prejuízo. O período da denominada janela partidária será restrito aos 30 dias anteriores ao fim do prazo de filiação, né, que no caso foi estabelecido como 6 meses antes da votação. Então, você tem direito a isso, mas tem que cumprir também o prazo. Numa campanha eleitoral, uma coisa muito séria é chamada de pesquisas eleitorais. Então, muita gente fica fazendo pesquisa de todas as formas e isso é complicado. Então, no pleito eleitoral deste ano, um candidato com registro indeferido, cancelado ou não conhecido poderá não ser computado nas pesquisas eleitorais quando seu pedido de registro for julgado por definitivo. Então, fique atento para isso aí também. Né? Todo esse processo eleitoral
ele passa por auditoria, né, nos sistemas de votação. Muita gente fica falando poucas e boas sobre o nosso processo eleitoral, que é falho, isso mais, mas tudo isso passa por auditoria. A votação pode ser fiscalizada por organizações como o Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, as próprias Forças Armadas e outras instituições que estão contemplados para fiscalizar, para acompanhar, para auditar todo o nosso sistema eletrônico de votação. E aí tem uma coisa importante, como todas as outras também são importantes, você tem que ter cuidado com o chamado quitação eleitoral. O que é isso? Primeiro, verificar a regularidade de suas situações junto à Justiça Eleitoral. Não é pelo fato que eu quero ser candidato a vereador que achar que está tudo ok, não. Então, como é que está a minha situação eleitoral? Estou em dia? Está tudo atualizado a minha vida perante a Justiça Eleitoral? Então, examinar se eu tenho multas, se tem algumas questões ligadas sobre questão de filiação, se está tudo ok, para evitar problemas no decorrer da campanha e também numa coisa importante chamada pré-campanha eleitoral. Interessante que fala tudo isso e é como se vai deixando a pré-campanha para o último, mas não é. O próprio nome está dizendo, pré-campanha é uma coisa que vem antes. Então, assim, é permitido que pré-candidatos divulguem publicamente suas intenções em relação à candidatura e promova a exaltação de suas qualidades pessoais no período de tempo anterior às convenções partidárias. É permitido também a apresentação de elementos como projetos, opiniões pessoais e, futuramente, até o número eleitoral do pré-candidato. Porém, observe, é proibido o pedido de voto durante este período. Então, assim, você pode fazer muita coisa, mas esse algo a mais chamado pedir voto, durante esse período aí da pré-campanha, ele é expressamente proibido por lei. E isso pode gerar uma cassação da sua diplomação, enfim, é um problema que você pode ter muito cuidado. Bom, falamos anteriormente sobre limites, né, de financiamento, sobre a questão do financiamento, mas agora sobre o limite de gasto da campanha. Os limites, né, serão aí, os mesmos de 2016. Então, vai ter apenas uma correção de acordo com o IPCA, mas isso aí é coisa simples, sem nenhum problema, que não é coisa para você digamos assim, se preocupar tanto. Isso não é tão importante assim, porque os limites já estão concedidos por lei. Propaganda eleitoral. Falamos na hora propaganda. Essa é uma das etapas, ou fase do processo eleitoral, onde o candidato deverá se está atento, e deverá, melhor dizendo, estar atento ao calendário eleitoral. Todas as fases do processo, necessário se faz obedecer o que está regulamentado lá e aquelas datas do calendário. Mas a propaganda é uma coisa muito complexa, porque não envolve só você fazendo a sua propaganda. Tem algumas pessoas, uma legião de seguidores seus que vão fazer, e isso às vezes traz consequências drásticas para o candidato, né? Então, a orientação é não se antecipe aos fatos, né? Siga rigorosamente, né, a legislação eleitoral e você não será, digamos assim, pego de surpresa. Então, ter muito cuidado com isso, porque numa campanha eleitoral, na hora que você coloca seu nome para o eleitor, para o cidadão escolher, então você passa a ser um homem público. E no momento que você passa a ser um homem público, automaticamente todos vão poder emitir algumas opiniões, algumas sugestões, algumas críticas e, consequentemente, vão estar de olho no que você está fazendo, porque qualquer deslize, qualquer descumprimento dessas regras eleitorais, você poderá ter sua candidatura prejudicada. Então, são essas as informações que o momento jurídico traz para você, né? Sugerimos, orientamos que você, como disse anteriormente, tenha na sua equipe um advogado para te orientar, certo? Tenha a equipe que possa estar te orientando dia a dia de todas as informações sobre todas essas importantes fases do processo eleitoral. Esperamos e torcemos que você possa ter realmente muito sucesso aí na sua campanha, no seu pleito, no seu objetivo, mas não deixe realmente de cumprir
os ditames da lei, até porque você está se colocando à disposição para ser um legislador, um homem público com objetivos voltados especificamente para o bem de uma sociedade. Forte abraço, sucesso mais uma vez.